Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 15 de junho, terça-feira, mais uma aula de ciências com a professora Raquel. Lembrando que essa aula de ciências está aqui, né, no currículo em ação Ler, Escrever e Mais Sociedade e Natureza, que é o livro da menininha. Estão lembrados? Tá? Então, peguem esse livro aqui para vocês seguirem a leitura, tá? E a professora precisa explicar algumas coisas com relação à aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje, ela está na página 131. Ela está nesta página aqui, página 131. Aqui, perdão. Nessa página aqui, ela tá aqui, 131. E o texto, ele é muito grande, tá? Ele é um texto muito grande. Então, para a professora conseguir passar esse conteúdo para vocês agora, a professora pegou partes do texto, tá? Para dar a aula de hoje. Então, quem não assistir a aula não vai conseguir fazer os exercícios, tá? Quem não assistir a aula não consegue fazer os exercícios. Por quê? Porque vocês não vão ler todos os textos, tá? Então, se não assistir a aula, não tem como entender a matéria para depois fazer os exercícios complementares, as atividades complementares, tá? Então, é importante que vocês estejam com o livro na mão, acompanhem a aula, para vocês verem que nós não vamos ler todo esse texto, nós vamos ler trechos, pedaços que a professora selecionou para a gente poder fazer para a gente ter a nossa aula hoje. Senão, a gente ia ficar aqui 2 horas só trabalhando com esse texto, tá? Então, vamos começar. Peguem lá na página 131. Nós vamos começar com usos da água. Então, vamos lá. Usos da água. Você já parou para pensar o quanto a água é importante para as nossas vidas? Para e pensa, tá? Como você e a sua família utilizam a água no seu dia a dia? Como que vocês usam a água em casa? Né? Para que vocês usam a água em casa? Quando falta água em casa, como é que vocês passam o dia? Será que as pessoas utilizam a água de forma correta e consciente? Será que as pessoas usam a água de forma certa, com consciência? Será que elas usam a água dessa maneira? Com consciência? Ou desperdiça a água até não poder mais? Quem aí escova dente com a torneira aberta? Precisa escovar dente com a torneira aberta? Tá desperdiçando água. É nisso que a professora tá querendo apontar para vocês, mostrar para vocês. Será que a gente usa a nossa água de forma consciente? Então, vamos lá. Usos da água. Aí, esse trechinho, ele tá lá na página 131, tá? A professora recortou e montou o slide, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trecho, tá? Sobre esse pedacinho.
No Brasil, a água é utilizada principalmente para irrigação, abastecimento, fins industriais, geração de energia, mineração, aquicultura, navegação, turismo e lazer. Cada uso tem particularidades ligadas à quantidade ou à qualidade de água e altera as condições naturais das águas superficiais e subterrâneas. A professora começa a nossa aula falando sobre o uso doméstico da água, tá? O texto do nosso livro aqui, ele vai trazer um uso um pouco mais complexo e um pouco mais amplo, tá? Tá falando aí sobre indústrias, tá falando aí sobre geração de energia, sobre navegação, turismo, lazer, né? E cada atividade dessa, né, cada uso dessa água, a gente tem que pensar na quantidade que vai usar e tem que pensar na qualidade dessa água que a gente vai usar para todos esses fins. Por exemplo, irrigação. Irrigação a gente usa em plantações. Como que tem que ser a qualidade dessa água? Se essa água estiver contaminada e eu vou lá e água a minha horta, molho a minha horta, molho a minha plantação, eu não estou contaminando a verdura? Eu vou usar pouco ou muito dessa água? Turismo, lazer, parque aquático. Pouca ou muita água? Muita água, lógico. Como que tem que ser essa água? Limpa ou suja? Tratada ou não tratada? Com cloro ou sem cloro? Tá? Então, a gente tem que pensar, né, que cada uso que a gente faz para a água, ela tá ligada à quantidade e à qualidade dessa água, tá? O conhecimento sobre os usos da água é constantemente aprimorado por meio de levantamentos, estudos setoriais e cadastros de usuários. Para que vários setores usufruam da água, a Agência Nacional de Águas, ANA, realiza estudos e emite normas que garantem o acesso aos recursos hídricos. Então, a gente também tem leis, tem normas, tem regras sobre o uso da nossa água, tá? Não é ir lá, abrir um poço, furar um poço, nossa, esse poço é meu, eu vou usar quanto que eu quero de água. Ou então, nossa, vou construir a minha indústria do lado do rio, vou pegar quanta água eu quiser. Não. Existe uma agência chamada Agência Nacional de Águas, que vai realizar estudos sobre água, vai escrever as normas, as regras, tá? Que vão mostrar pra gente o quanto que a gente pode usar dessa água, que tipo de água que a gente pode usar, a qualidade dessa água, porque tem muita gente que estuda, tá? Para cuidar da água, tá? Então, nessa agência nacional, a gente tem várias pessoas que cuidam, que estudam e que cuidam da água, estudam a água, fazem regulamentos para a gente poder acessar, para a gente poder ter acesso à água. Por quê? Porque ela tem uma importância enorme nas nossas vidas, tá? Não só na nossa vida do dia a dia, como da nossa vida em sociedade, tá? Olha lá, uso doméstico da água, tá? Que foi aquilo que a professora falou no começo da aula. A gente lava a louça com água, faz comida, toma banho, lava a roupa, a gente bebe água, né? E o que o texto traz pra gente, né? Além da gente saber que a gente tem esse uso doméstico da água, o texto traz pra gente outros tipos de uso. Olha só.
os outros tipos de uso que o texto exemplifica para nós. A irrigação, tá vendo que tem uma horta onde tem esses jatos de água? Irrigação, tá? Depois aqui embaixo a gente tem um navio cheio de containers, que são essas caixas de metal, onde são transportados produtos para fora do país. E chegam nos portos brasileiros esses navios também carregados de produtos para nós aqui, tá? Nós temos aí no meio da imagem, né, no meio do slide, 3 crianças brincando, né? Ou seja, elas estão num momento de lazer. Aonde? Na praia. Como que tem que ser a qualidade da água na praia, né? Será que tem que ser uma água suja na praia pra gente poder brincar, pra gente poder ter momentos de diversão? Alguém gosta de ir em lugar sujo, com água poluída, com água suja, né? Até mesmo ambientes que não tenham água, a gente sempre gosta dos lugares limpinhos, a gente sempre procura manter, né, a nossa casa limpa. A mesma coisa em relação aos lugares onde a gente vai ter água para lazer. No caso, as 3 crianças estão na praia. Então, a água desta praia, né, desse mar, ele tem que estar com boa qualidade. Depois a gente tem as atividades esportivas, né? Vocês podem ver aí que tem essas pessoas que estão aí num bote com remo, né? Isso é uma atividade esportiva. Então, também para fazer esporte, né, os esportes aquáticos, como é que tem que ser a qualidade dessa água, né? E a quantidade dessa água, como é que tem que ser a quantidade dessa água, né? Para os esportes aquáticos, por exemplo, né? E por último, a gente tem a imagem de uma hidroelétrica, tá? A imagem de uma hidroelétrica. Então, a gente tem aí um rio represado. Então, é construída uma barragem, uma barreira nesse rio, para conter a água, para segurar a água, tá? E aí você tem as comportas. E aqui vai caindo a água, eles vão abrindo essas comportas. Então, essa água que está represada aqui, ela vai caindo, né? E onde tem essa queda, tem bobinas gigantes, enormes. E essas bobinas vão ser movimentadas pela queda dessa água. E conforme essa água vai caindo e as bobinas vão girando, vão produzindo energia elétrica. Então, para a gente ter energia elétrica hoje, através das hidroelétricas, a gente precisa de uma quantidade de água imensurável. Ou seja, não dá para a gente medir tanto de água, né? Imaginar o tanto de água que precisa para fazer movimentar essas bobinas para gerar energia elétrica que está fazendo o meu computador funcionar agora, que carrega o seu celular, né? Que mantém a geladeira ligada, né? Muito bem, então agora nós vamos lá na parte de abastecimento. E quando a professora está falando sobre o abastecimento, ela pegou apenas o primeiro e o segundo parágrafo. O primeiro e o segundo parágrafo, tá? Para falar sobre abastecimento de água, tá? Por isso que é importante assistir a aula. Quem não assistir vai ficar me fazendo pergunta e eu vou falar para assistir a aula, tá? Porque eu sei que tem aluno que não assiste. Então, é importante que vocês assistam a aula sim.
Olha lá, vamos à parte de abastecimento e irrigação. O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água. Porém, grande parte desse recurso está concentrada em regiões onde há menor quantidade de pessoas. Então, vamos parar para eu poder explicar. O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água, ou seja, no Brasil tem água pra caramba, tá? Tem muita água. Porém, grande parte desse recurso está concentrada em regiões onde há menor quantidade de pessoas. Vocês estão lembrados desse mapa da aula de geografia? Há algum tempo atrás, falando sobre a densidade demográfica, o professor ensinou as regiões onde a gente tem as cores mais claras, são as regiões onde nós temos menos pessoas por quilômetro quadrado. As regiões mais escuras, as áreas mais escuras do mapa, são as regiões onde nós temos o maior número de pessoas por quilômetro quadrado, habitantes por quilômetro quadrado. Então, aonde é claro, nós temos menor quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Onde sempre está mais escuro, nós temos mais habitantes por quilômetro quadrado. E o que acontece com a água? A água, ela está mais concentrada onde tem menos habitante. Então, a água do nosso país, ela está mais concentrada aonde a gente tem menos habitantes. Tá? Olha lá a frase. Porém, grande parte deste recurso está concentrada em regiões onde há menor quantidade de pessoas. Nos grandes centros urbanos, há elevada densidade populacional e forte demanda pelos recursos hídricos, que em muitos casos são atingidos pela poluição e, por consequência, há uma piora considerável na qualidade de água, tornando o abastecimento nas cidades um grande desafio. Então, olha lá, maior concentração de água está aqui. A maior concentração de pessoas está aqui. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem muita gente nessa região. Onde está mais escuro, bem mais escuro, a gente tem muita gente morando por quilômetro quadrado. Tá? Então, é a grande densidade populacional. Tá? Tem muita gente junta. E todas essas pessoas precisam de água. E a água nem sempre chega para todo mundo. E essa água, quando ela chega, geralmente ela chega poluída. A qualidade dessa água não é boa. O que torna o abastecimento dessas cidades, né, fornecer água para essas cidades, uma água de qualidade, um grande desafio, né? Então as prefeituras aí têm que fazer um esforço danado para poder oferecer água de qualidade. Aqui na nossa cidade nós temos 100% de esgoto tratado, tá? Se não for 100%, garanto que 90% sim, mas eu acredito que ainda temos 100% do nosso esgoto tratado, ou seja, toda aquela água de esgoto passa por um tratamento bem rígido para poder voltar para a natureza, tá? Para solucionar essa situação, é preciso lidar com grande densidade demográfica do país e as consequências do intenso processo de urbanização ocorrido nas últimas décadas. Então, processo de urbanização, o que significa isso? Processo de urbanização. As pessoas começam
a sair de outras cidades, de outros estados, para se concentrar em apenas uma região, né? Dá uma olhadinha no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tem muita gente, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse processo de urbanização, né? Como vai se dar esse processo de urbanização? De ocupação, né, das cidades, da ocupação das áreas da cidade, as construções que vão ser feitas nas cidades para atender a demanda dessas pessoas, né, que estão chegando, que estão vindo para trabalhar ou para morar mesmo, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Por quê? Porque a cidade, ela cresce, vai aumentando, né? Vai ficando com mais gente. E a água vai aumentando? Será que a água aumenta? Né? Será que a água aumenta para chegar em toda essa população? Ou nós vamos ter que gastar, nós vamos ter que ter mais água para atender a mais gente que está chegando para vir morar, para ficar nas cidades, nas regiões, né? Então a gente tem que pensar esse processo de urbanização com muito carinho, para que ele não seja todo bagunçado, todo desordenado, todo feito de qualquer jeito, tá? Agora a gente vai para irrigação. Olhem aí o texto de irrigação, tá? Ele está na página 132. Ah, professora, e o resto do texto de abastecimento? Não, nós não vamos ler, tá? A gente vai ficar só com esse pedacinho pra gente poder dar andamento à nossa matéria, senão nós vamos ficar aqui 2 horas. Vamos para a parte de irrigação, que é bem importante também a gente falar um pouquinho sobre ela. Irrigação. A irrigação é uma prática da agricultura adotada para suprir a deficiência total ou parcial da água utilizada para a produção. Eu tenho uma fazenda, tenho um sítio, uma fazenda, tenho hortas, né, de legumes, de verduras, tenho as minhas hortas e eu preciso molhar as minhas hortas. Só que a quantidade de água que eu tenho, ela é insuficiente. Então, eu tenho que ter mais água, tenho que pegar mais água, tenho que gastar mais água para molhar as minhas verduras e os meus legumes, né? Senão, se eu não aguar, se eu não molhar, elas não vão crescer, eu não vou poder colher, não vou poder vender. Então, a irrigação, ela é essa técnica onde você vai molhando, né, as plantas, vai molhando as verduras e os legumes, principalmente na parte de agricultura, né, da agricultura. E aí no texto, ele me diz que a agricultura irrigada é o uso que mais consome água no Brasil e no mundo. Ou seja, para a gente ter alimento, a gente precisa ter água. Ai, professora, mas a gente viu lá no começo da aula que tinha lá uma panela no fogão cheio de legumes cozinhando. Não é só isso, gente. Para que a gente tenha as verduras, os legumes, né? As hortaliças, as frutas que a gente tem na nossa mesa, a gente precisa de água, porque elas precisam ser molhadas para que elas possam crescer, para que elas possam chegar até a nossa mesa. Alguém precisa plantar essa verdura, esse legume, e precisa usar da água para molhar essa verdura, esse legume, para ele poder crescer. E isso não é do dia para a noite. Então, e constantemente
essas hortas precisam ser molhadas. Então, a irrigação é a atividade que mais consome água no Brasil e no mundo, tá? Em nosso país, a prática obteve forte expansão. Expansão significa crescimento, tá? Com o apoio de políticas públicas a partir das décadas de 1970 e 1980. Atualmente, o Brasil está entre os países com maior área irrigada do planeta, embora ainda utilize apenas uma pequena parte do seu potencial para a atividade. Ou seja, o Brasil é um país, está entre os países que tem maior área irrigada do planeta. Ou seja, tem a maior parte das suas hortas, das suas plantações feitas, né, construídas e desenvolvidas através da irrigação. E aí, eu vou mostrar depois para vocês que a gente lê essa parte da indústria, uma imagem sobre irrigação. Então, a gente tem a parte de irrigação, que é na agricultura, mas a gente também tem a parte da indústria que utiliza a água, tá? A gente tem a indústria também que usa a água nas suas produções, tá? E aí eu vou deixar um vídeo para vocês. Ele é antigo, mas ele é muito legal. É um vídeo chamado De Onde Vem, tá? De uma menininha chamada Kika. E eu vou deixar um videozinho para ela, vocês vão ver o uso da água na fabricação de um produto, tá? E aí vocês vão ver como é interessante, como as indústrias utilizam a água para fazer os seus produtos, tá? Indústria. A intensidade do uso da água no setor industrial depende de vários fatores. Dentre eles, o tipo de processo e de produtos, a tecnologia usada, as boas práticas e a maturidade de gestão. Então, aqui, gente, eu acho que esse parágrafo é o parágrafo mais importante desse texto, tá? Para pensar, né? Tipo de processo e de produto. O processo para você fabricar um produto, né? O processo é o passo a passo para você fabricar um produto, né? Então pensa no tipo de processo, no tipo de passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, né? E o produto que você vai fazer, vai usar muita água ou vai usar pouca água no processo, nesse processo de produção do produto, né? Por exemplo, eu quero fazer uma garrafa. Tô lá na indústria, nós vamos fazer garrafa. Garrafa, gente. Garrafa. Tá? Garrafa de plástico. Para eu fazer garrafa de plástico, será que eu uso muita ou pouca água? Será que eu uso água para fazer garrafa plástica? Se eu uso água para fazer garrafa plástica, eu uso muito ou pouco durante o processo de fabricação? Papel. Eu uso água para fazer papel? Eu uso muita água ou pouca água para fazer papel? Então, a indústria tem que pensar nisso e tem que ser consciente, né? Quando ela utiliza a água para fazer os seus produtos, né? O tipo de tecnologia que é usado para fabricar este produto. Essa tecnologia vai usar muita água ou pouca água, né? Vocês já viram lavagem a seco? Lavagem a seco significa que você vai lavar uma coisa sem água. Professora, como é que a gente faz lavagem a seco? A gente faz lavagem a seco com produtos que vão substituir a água,
Existe isso, professora? Existe. Para limpeza de sofá e para limpeza de carro. Tá? Já tem essa tecnologia desenvolvida. Então, ao invés de você usar água, você usa produtos para limpar o sofá e para limpar o carro. Então, é chamada de lavagem a seco. Né? Porque quando a gente fala a palavra lavar, na nossa cabeça já vem automaticamente água. Para eu lavar, eu preciso de água, né? Então, olha a tecnologia já desenvolvida para fazer uma lavagem a seco, uma lavagem que você não precisa de água, né? Então, para eu fabricar um produto, por exemplo, numa indústria, eu vou precisar de água. Quanto que eu vou precisar dessa água? Ela é muito ou ela é pouca? Né? Segundo informações dos relatórios de conjuntura dos recursos hídricos, as regiões hidrográficas Atlântico Sul, Atlântico Sudeste e do Paraná possuem, nessa ordem, os maiores valores de demanda de uso da água para o setor industrial. Isso acontece pois nessas regiões se concentram as cidades com maior atividade econômica no país. Gente, região sul e sudeste é onde tem a maior concentração de pessoas. Se é uma região onde tem maior concentração de pessoas, tem uma maior concentração de indústrias. E essas indústrias vão precisar de água. Em bacias como a do Rio Tietê e da região hidrográfica do Paraná, por exemplo, esse é o uso principal, correspondendo a cerca de 45% da vazão de retirada da bacia, de acordo com estimativas realizadas pela ANA. Ou seja, eles retiram dessas bacias hidrográficas do Paraná e do Tietê. Paraná fica na região sul e o Tietê fica na região sudeste, tá? Eles retiram dessas bacias hidrográficas, desses rios, né, desses rios, do conjunto desses rios que formam essas duas bacias hidrográficas, cerca de 45% da água para ser utilizada em uso industrial. Tá? Outros usos, tá? Outros usos. Qualquer atividade humana que altere as condições naturais das águas é considerado um tipo de uso. Cada tipo de uso pode ser classificado como um uso consultivo ou não consultivo. Os usos consultivos são aqueles que retiram água do manancial para a sua destinação, como a irrigação, a utilização na indústria e o abastecimento humano. Já os usos não consultivos não envolvem o consumo direto da água. O lazer, a pesca e a navegação são alguns exemplos, pois aproveitam o recurso da água sem consumi-la. Por exemplo, aquele barco enorme que a professora deu de exemplo, cheio de containers em cima, o navio não vai beber água, né, gente? Navio bebe água? Não. Então, é um uso não consultivo, né? Eu vou para um parque aquático, eu vou para a praia, né? Alguém já bebeu água salgada do mar? É horrível, né? É muito salgada. A gente não vai consumir a água do mar para beber salgada do jeito que ela é. A gente vai lá para nadar, para se divertir. Mesma coisa a água da piscina, gente, é cheia de cloro. Tá? A água da piscina, ela é cheia de cloro. E vocês não vêm me falar que não tem gente que não faz xixi na piscina, porque faz. Vocês não vêm falar pra mim que não tem gente que não... Ai, não, professora, ninguém faz xixi na piscina. Mentira. Todo mundo já fez uma vez xixi na piscina. Tá? Por isso que põe cloro. Pra matar as bactérias. E pra deixar a água um pouco mais limpa. Pra poder nadar. Vocês não vêm falar pra mim, não, que vocês nunca fizeram xixi na piscina, porque já fizeram sim. Muito bom.
Esse uso é um uso não consultivo. Agora, a irrigação consome água. A planta tem que ser aguada para ela poder crescer. A gente tem que beber água. A gente tem que fazer os serviços da casa, lavar a casa, lavar roupa, né? Fazer comida. Então, a gente usa a água. Então, esse uso é uso consultivo, tá? Para garantir que esses vários setores usufruam do uso da água, a Agência Nacional de Águas realiza estudos e emite normas, com o objetivo de assegurar o acesso de todos aos recursos hídricos. Com exceção de situações de escassez, em que o uso prioritário da água passa a ser para o consumo humano e o de animais, a gestão deve proporcionar o uso múltiplo de águas. Então, por exemplo, a gente tem lá a Agência Nacional de Águas que emite essas normas, esses regulamentos, né? Assegura que todo mundo deve ter acesso aos recursos hídricos, à água. Quando a gente passa a ter escassez de água, ou seja, falta de água, qual é a prioridade do consumo de água? Tá? Qual é a prioridade do consumo de água? Ser humano, as pessoas, consumo humano, né? E o dos animais. Tá? Então, quando a gente tem aí uma falta de água, uma escassez de água, essa água começa a ficar pouca, começa a ficar escassa, e aí quem vai ser a prioridade? A indústria? Fabricação de produto? Não. Sempre vai ser o consumo do homem, consumo do ser humano no seu dia a dia e dos animais. Porque os animais bebem água também. Tá? E aí também pode haver uma abertura para as irrigações por conta dos alimentos, porque a gente precisa se alimentar e geralmente essas hortas, né, essas fazendas, essas propriedades dependem da irrigação para a gente poder ter o produto na mesa. Lembra da aula de geografia de sexta-feira passada, né? Campo e cidade se conversam, lembrem disso, né? Além disso, a ANA também trabalha para prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações e mediar os conflitos de interesse que envolvam a água. Minimizar os efeitos de secas. Sim, existem regiões do país onde a gente tem pouquíssima água, a gente ainda tem seca, né? Não chove, passa meses e meses sem chover. E aí não vai abastecendo os rios não vão enchendo. Em compensação, a gente tem épocas do ano onde a gente tem enchente. Em São Carlos mesmo a gente viu enchente. Aqui em Araraquara a gente tem lugares que se chover muito, enche e a gente não consegue passar, né? Não é como em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, que, né, a gente tem enchente mesmo, inundação. Mas a gente já tem casos aqui na cidade e na região, né, de lugares que ficam inundados, que tem enchente, né? Então, esse órgão, né, essa agência nacional também é responsável por trabalhar para prevenir, né, e diminuir esses efeitos, né, da seca e das enchentes, e também esses conflitos de interesse que envolvem a água. Não, eu quero mais água para minha indústria, mas eu quero pagar menos. Não, mas a gente abastece mais aqui e a gente abastece menos aqui e a pessoa paga mais pela água e pelo esgoto, né? Também não pode. Então, a Agência Nacional de Águas é que ajuda a regular
e a fiscalizar e a ditar todas essas normas e regras, tá? Usos ó, a professora errou, tá? Lembra que no texto não é consuntivos, não é L, é o N. A professora errou aí, ó, tá? Eu tô achando muito legal, gente, porque às vezes a professora erra na hora de fazer o slide ou de fazer o exercício e explica na aula que errou. A professora costuma fazer isso, não faz? Quando eu como letra, quando eu escrevo errado, eu explico para vocês aonde está o erro, não explico? Aí tem aluno que manda para mim, o que significa isso, professora? Escreve assim mesmo? Aí eu já pego no pulo, porque eu sei que não assistiu a aula. Porque se assistisse, sabia que a professora tinha explicado. Que errou, não. Então, ó, usos consultivos. Aonde tá esse L aí? Não é L, tá, gente? É N de navio, tá? A professora escreveu errado. Consuntivos. Não é L de laranja, é N de navio, tá? Pois eu vou corrigir, tá bom? Olha lá, usos consuntivos. Olha lá a irrigação, como é que ela é feita. Tá vendo que ficam esses como se fossem uns tripézinhos, como se fossem uns postezinhos, né? Com torneirinhas que vão jogando água nas plantações. Então você tem isso ao longo da plantação toda, né? Para poder ficar bem molhado, bem irrigado, né? Para alcançar todas as plantas, né? Isso é uso consuntivo. O lavar a louça também é uso consuntivo. Já os usos não consuntivos, as embarcações, que aí foi falado das navegações, que até a professora deu exemplo, né? Que navio não bebe água, nem toma banho, né? E as crianças na praia, né? Que são as atividades de turismo, lazer, esportes, né? São os usos não consuntivos da água, tá? Então, gente, a gente termina a nossa aula por aqui. Ai, professora, não tem exercício? Tem exercício, sim. Só que os exercícios, eles vão pelo Word, tá? Dessa vez, a professora precisou carregar um pouquinho a mão. A professora sempre manda 3 exercícios, 4 exercícios, né? Antes, quando a gente estava com o Buriti, era exercício do livro do Buriti, vocês fotografavam e mandavam para mim. Dessa vez, gente, a professora teve que fazer as perguntas, tá? Então, é aquele nosso combinado, tá? Qual é o nosso combinado? Cabeçalho, copiem as perguntas a caneta, respondam a lápis. Se mandar só a resposta para mim, eu não aceito. Certo? Combinado? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pergunta para mim. Outra coisa, assistam a aula, tá? Para vocês poderem fazer as perguntas e responder direitinho. Eu tô indicando qual texto que vocês têm que buscar, tá? Qual texto que vocês têm que consultar, que parte do texto que vocês têm que consultar para dar a resposta. Mas assistam a aula, gente. Combinado? Lembrando que se vocês estivessem em sala de aula comigo, vocês estariam tendo uma aula de ciências de 50 minutos, tá? Ai, mas é chato, ai, mas então, vocês iam estar lá comigo, tá? 45 minutos, 50 minutos. E se fosse aula dupla, era mais. Então, lembrem-se disso. Combinado? Assistam a aula, façam as atividades, tá? Fotografem e mandem para a professora as atividades. Não tem atividade no livro. Não tem atividade no livro de ciências. Vocês têm que fazer no caderno e mandar para mim. Combinado?
Um beijo para vocês, a gente se vê amanhã na aula de ciências. Beijo para todo mundo.